Bem, guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Mais um vídeo pra você. Tem muita gente que pergunta, pô, você usa a mesma blusa, o mesmo boné? Não, são blusas diferentes. Tá entrando inverno aqui. Então você que tá vindo pela primeira vez, se você gostou do canal, não de mim, claro, se inscreva aí abaixo. Ou senão a amizade continua. Você pode entrar também no nosso site www.internationalpulseresearch.com ou DACA. Tem muita gente que pergunta se também faço Uber. Você faz Uber? Não, gente. Tô aqui dentro do carro, aqui relaxando. Aqui é outono e inverno. Olha aí do lado aí, ó. E eu tô aqui no parking lá do McDonald's. Tá vendo aqui o McDonald's? Tá vendo aqui o carrinho aqui, ó? Ele vai andar, o drive-thru que tem aqui. Sabe quanto que é o Big Mac aqui? 99 centavos. Refrigerante gigante, 99 centavos. Free refill. Batata frita que chama French fries, 99 centavos. Apple pie, que é aquela tortinha de maçã, 99 centavos. De dólar, aí você vai ficar querendo converter. O dólar hoje vai explodir. Hoje nós já recebemos um tag aí, você que está acompanhando aí, o índice Dow Jones que caiu 500 pontos. Onde foi o Nasdaq e o S&P. Porque o governo norte-americano está injetou 162 bilhões de dólares na economia norte-americana, porque está tendo recessão técnica. Se o dólar entrar em colapso, países submergentes, principalmente que nem o Brasil, que tem a companhia indexada, independente, vão todos para o saco. Aliás, todas as economias vão parar. Mas quem vai sofrer mais são os países que têm a economia indexada norte-americana. Por isso que nós temos que cortar essa dependência total. Bom, pessoal, você que está acompanhando a gente também, você pode entrar no nosso site. Daqui mais 2 semanas, 1 semana e meia, a gente já tem o nosso aplicativo. Você pode apertar International Pulse Research, escrever no Trust. Então, tudo isso a gente tem que fazer esse aparato para poder desconstruir e cortar essa dependência que a gente tem. Quem sabe o Brasil não possa, depois da Revolução, criar a sua própria moeda com o seu próprio lastreamento. Ou seja, ter o seu próprio lastro mediante as riquezas que nós temos, o petróleo, enfim. A gente não pode ficar vivendo essas políticas de conciliação de classe totalmente dependente daquilo. Bom, vamos falar sobre o STF hoje, quarta-feira, o que está em jogo nesse julgamento do STF. Então a gente vai falar algumas coisas importantes para você que está acompanhando a gente. Gente, eu não trabalho com Uber, eu sou jornalista, Beckley Universe e Politician Government. Fiz Harvard e MIT aqui na Columbia University, aqui em Nova York também. Outras coisas referentes ao mercado financeiro. Minha área sempre foi mercado financeiro, escrevo no site. Enfim, sou co-founder do Trust Revolution, CEO do International Pulse Research. Eu vou fazer um vlog referente às coisas que eu faço, o que eu deixo de fazer, quanto tempo eu estou aqui, com o que eu já trabalhei aqui, com o mercado financeiro, Wall Street, Forex, enfim, no mercado de real estate, principalmente de mortgage. Lembra da bolha de 2008? Vou explicar para vocês como é que funciona o FHA, Federal Housing Administration de Washington, que é o Minha Casa Minha Vida daqui, que levaram daqui para o Brasil. Então vai te explicar como funciona o Fannie Mae, Fannie Mac, toda essa conjuntura desses bancos que controlam. Aqui nós temos 7 mil bancos. No Brasil só tem 5, né? Por isso que nós temos que cortar o cordão. 6 brasileiros mamam aí a metade da riqueza no Brasil. Nós temos 5 mil bancos e 2 mil credit union. Eu vou estar explicando para vocês também. Então, a gente taca a pulga atrás da orelha. Trump disse que se não ganhar as eleições, o país quebra. Quem sustenta essa dívida norte-americana, o déficit norte-americano, são os países que são atrelados junto ao IMF, Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial. A gente está sempre explicando isso para que você possa estar relembrando. Eu tenho mais 6 minutos para explicar para vocês sobre o STF hoje, Supremo Tribunal Federal. Começou já o julgamento do ex-gerente da Petrobras, lá, o Márcio de Almeida Ferreira, que pediu a anulação de sua sentença da operação da Lava Jato. Então a gente tem 2 alegações aí finais do réu, delator, que não permite a ampla defesa. Não vamos entrar muito nesse mérito. Vamos falar especificamente do ex-presidente Lula, que não quer sair da cadeia. Pelo fator jurídico, ele tem direito ao semiaberto, mas o Lula não foi julgado, ele foi preso como um preso político. Primeiro, ele não tem um processo, o processo foi inventado. Se a gente for analisar
o processo jurídico e o processo político, ele está completamente certo dentro das cláusulas. Só que as pessoas que são contra nós, principalmente contra o povo, contra o pobre, o negro e o nordestino, deixa a desejar. Então, 11 ministros já votaram a favor dessa tese que os réus delatados devem apresentar suas últimas alegações finais. Faltam 3. Aliás, faltam 2. Os 3 contra a gente não vai falar, que é o Fachin, traidor, o Fux, peruca, e o Barroso que levou a mutação para o Brasil. Vocês têm que entender isso. Quem está dando as cartas no Brasil é a Justiça, o STF e o Ministério da Justiça. Eles criaram o lawfare, foi o Sérgio Moro. Esse cara tem que ser fuzilado. Eu quero que esse vídeo se espalhe. E eu quero que ele entre na minha frente assim, para que eu possa falar isso para ele. Eu não estou desenhando mal, gente, mas é a realidade. Ele fechou 17 mil indústrias, 300 mil comércios, tem gente comendo pão que o diabo amassou. Então tá faltando 2 votos restantes. Um é do Marco Aurélio, que defende realmente, e outro é o presidente do tribunal, Dias Toffoli. Então tá 6-3, vai dar 8-3, com certeza, não se sabe o que o Toffoli vai vir falar, então a maioria já está garantida aí. Então após o julgamento, a nova regra valerá para todos os processos posteriores. Então, os ministros ainda precisam decidir qual será a extensão, qual vai ser a extensão dessa tese nas sentenças anteriores, em sobretudo os vazamentos da Lava Jato. Então, os processos delatores delatados vão apresentar as alegações finais no mesmo tempo, e se o caso não for julgado logo, as sentenças da operação e outros processos criminais em todo o país correm o risco de serem anulados. Aí vem a Operação Lava Jato, vem os argumentos das pessoas, não, mas a cadeia vai abrir, vai sair Eduardo Cunha, que não sei o que, Gedel, blá, 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 blá. Gente, a Operação Lava Jato, ela desmontou o Brasil. A Operação Lava Jato, ela não foi criada para acabar com a corrupção, ela própria é corrupção dentro do sistema. Entendeu? Agora a gente sabe que os caras que roubaram a mala, Lache, o Gedel, o Eduardo Cunha, o Michel Temer, eu não vi ninguém do PSDB preso até hoje. Então, o ex-promotor e procurador da Justiça, Ricardo Prado, ele fala que a regra que vai ser adotada, principalmente pelo juiz Sérgio Moro, durante os julgamentos da Lava Jato, teve um procedimento padrão e que não estava errado. Claro, os caras não têm moral, roubaram, eles querem dizer que não roubaram. Então, eles estão querendo se esquivar. Então, não há uma previsão de que os delatores do STF possam realmente formar, criando uma nova normativa a partir de um princípio constitucional que devemos garantir a ampla defesa dos réus. O que significa isso? É que muitas das vezes o grau de detalhamento da situação sempre vai ser invariável. Por quê? Porque o STF deve apresentar e votar uma modulação da nova regra para poder decidir qual será o novo impacto. Então eles vão ter que criar uma nova modalidade. Vocês já entenderam onde a submissão da corrupção comprou literalmente todo mundo? Nós estamos vendo aí o Augusto Aras, que foi aí, já é o presidente da PGR, né? Procurador-Geral da República. Ele já falou que vai buscar quem foi que enfiou a faca, vai pesquisar. Por que ele não vai pesquisar o filho do Bolsonaro e cadê o Queiroz? Você entendeu? Tem um jogo de interesse. Então Jair Bolsonaro, ele armou o sistema financeiro, aliás, o sistema judiciário, para poder favorecer os escândalos e blindar os escândalos da família. Então essa nova modulação é uma forma para poder definir o momento do erro da circunstância. Ou seja, é um procedimento que tem que ser obedecido, de acordo com o Código de Processo Civil. Você pode criar uma situação para poder melhorar os réus e você pode intermediar. Então a gente está vendo aí que tudo que foi feito anteriormente vai ser jogado no lixo. Por quê? O Sérgio Moro homologou acima da Constituição. Eles não seguiram a Constituição. Então para que serve a Constituição? Então o que vai acontecer nessa nova aplicação dessa nova modalidade? Então para os processos, vai valer pelos processos posteriores, os processos abertos a partir do novo entendimento fica sujeito
as anulações dos casos dos delatores delatado para poder fazer as alegações finais supostamente. Deu para entender? Então eles vão fazer o quê? Os delatores vão fazer as suas últimas alegações finais supostamente. E para os processos semelhantes que está sendo julgado, o que vai acontecer? A anulação será concedida caso a caso, de acordo com os pedidos dos advogados. Então, cada caso vai ser analisado de acordo com os pedidos. Só que a Operação Lava Jato, o TF4, eles sempre postergaram, sempre colocaram as do Lula na frente. É assim que funciona. A justiça sempre foi lenta. A justiça não é para todos? Não. A justiça é para alguns que eles escolhem. Aí tem a terceira cláusula. Vai valer para casos que fique comprovado o prejuízo do réu delatado. No caso, o Lula teve. Ele perdeu tudo. A moral, a imagem, foi exposto ao ridículo, bloquearam os bens. A Lebusonte já taxou em 4,9 milhões, fez o cálculo de acordo com a Selic. Isso é ridículo, gente. E que o Sérgio Moro roubou da privataria tucana, do Banestado e da própria Petrobras. Então aí fica aí. Prejuízo do réu delatado fica em quê? O tribunal pode exigir uma parte que apresente qual foi o prejuízo que foi cometido pela pessoa, e o novo argumento da acusação nova vai ter que ter um princípio para ser mostrado. Porque no momento das alegações finais, somente a argumentação vai ser fundida. Ou seja, o que significa isso? Se não houve algo novo, o juiz vai usar a condenação mediante ao prejuízo. Deu para entender? Eu vou explicar nos próximos vídeos. Então, isso está acontecendo hoje. E a última declaração vai valer para casos de reclamação em primeira instância. O que está sendo julgado é a segunda instância. Então, toda a defesa do delatado, com as ordens das delegações finais, irão o quê? Anular o processo existente. Ou seja, existe uma previsão na legislação de que se o primeiro réu se sentiu prejudicado, ele deve reclamar antes da decisão seguinte. O caso do Lula não foi, ele não conseguiu colocar as alegações finais. Primeiro ele foi preso, prisão coercitiva, você tem que entender isso, colocado na mídia, 24/7, 24 horas, 7 horas por dia, expôs a imagem, acabou com o emocional, o físico, em todos os aspectos. A gente tem que entender isso. Então, para essa modulação, o que vai acontecer? No caso do prejuízo do réu, para ser aprovada essa nova modulação, precisa do voto da maioria dos ministros. Então, eles vão tentar encobrir, tentar tampar o sol com a peneira. No caso específico do presidente Lula, o ex-presidente, no caso, ele tem que ter um novo entendimento e ter o impacto do caso pelo qual ele está sendo mostrado mediante o que está acontecendo na realidade. Então é necessário que haja um pedido para que o advogado dele falasse por último, e se alguma coisa semelhante no caso não acontecer, teoricamente, não poderá ter influência. Deu para entender onde nós queremos chegar aqui para mostrar a realidade, o que pode acontecer hoje nesse STF conturbado? Então, o que vai acontecer com os processos anulados, a gente não sabe ainda. A gente sabe que está 6-3 e que provavelmente o Marco Aurélio vai colocar o 7º. O Dias Toffoli a gente não sabe, é um cara que sentou, e o judiciário não pode sentar com o chefe maior da casa, no caso o presidente Jair Bolsonaro, para tentar traçar metas e tentar entrar na política diretamente. Isso é importante você entender. Então a gente vai aguardar até o final da tarde. Agora aqui nos Estados Unidos é 12h20, no Brasil é 1, 2, 3, 3h20. Acho que até 6 horas da tarde sai algum parecer. Eles vão tentar contornar, enfim, inventar, criar, aumentar, para que não haja uma possibilidade do ex-presidente sair da forma que eles querem, porque a Lava Jato realmente, a gente sabe muito bem que o que está acontecendo,
O que está acontecendo é que não só caíram em contradição, mas a própria Operação Lava Jato, ela significativamente, ela distorceu todo o âmbito constitucional do país, Estado soberano e principalmente a Constituição. Mais tarde a gente vai trazer mais informação, a gente vai falar um pouco sobre a nossa revolução, as pautas. Hoje tem uma live, não perca se você quiser participar. Se inscreva no canal. Gente, ajuda a gente realmente espalhar a nossa ideia para que as coisas possam acontecer. Somente a revolução vai cortar essa total dependência do Brasil em todos os aspectos. Quando nós cortarmos o cordão umbilical do sistema financeiro e da dívida, 70% da elite cai. Cai literalmente. Porque é ali onde está sendo drenado. Bolsonaro vai entregar agora em dezembro. Nós estamos hoje dia 2. Eu faço aniversário dia 9. Novembro e dezembro. Bolsonaro vai entregar, eu calculo, entre 700 e 800 bilhões de reais para 15 mil famílias que estão aí, ó, dando risada do pobre que carrega o sofrimento estampado no rosto. A gente se vê no próximo vídeo. Don't go away, stick around. Meu grande amigo, minha amiga que está acompanhando a gente, seja forte. Quem ama o Brasil, luta pelo Brasil. Até mais.